Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fique a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre os índices de liquidez, ok? Bom, então os índices de liquidez visam avaliar a capacidade de pagamento da empresa correlacionando seus ativos, bens e direitos, com seus passivos, obrigações com terceiros. Serão apresentados 4 índices, os mais conhecidos, são eles: índice de liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez total, ou também conhecido como liquidez geral, ok? Bom, então só lembrando, para calcular cada um dos índices é necessária a aplicação de fórmulas que utilizam dados do balanço patrimonial. Por este motivo, obviamente, sempre será necessário possuir essa demonstração para que seja possível o cálculo destes índices. Lembrando que toda vez que você utiliza qualquer métrica baseada em dados das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, você está olhando para o passado da empresa. Não quer dizer que no futuro isto se irá repetir. Mas, obviamente, existe uma grande tendência que empresas que vêm tendo um bom desempenho continuem tendo um bom desempenho, e empresas que não têm um bom desempenho continuem não tendo um bom desempenho. É uma tendência. Pode acontecer, obviamente, de uma empresa boa ficar ruim, de uma empresa ruim ficar boa, mas isso não é tão comum, né? A tendência é ela se manter no ritmo que ela vem se mantendo. Se ela está boa, continua boa; se está ruim, continua ruim. Começando aqui com liquidez imediata, ele avalia a capacidade que a empresa tem de cumprir suas obrigações de curto prazo somente com a utilização de dinheiro que tem disponível em caixa, bancos e aplicações de resgate imediato. E a fórmula da liquidez imediata é caixa equivalentes dividido pelo passivo circulante, ok? Bom, então aqui normalmente esse índice aqui ele vai ser encontrado na grande maioria das empresas com resultado baixo. Por quê? Porque o objetivo de uma empresa não é acumular dinheiro em caixa. Normalmente as empresas, quando vão lucrando e tendo um aumento do seu caixa, ou ela reinveste esse dinheiro em suas atividades, ou ela entrega para o sócio acionista. Então é muito difícil encontrar este índice em valores superiores a 1. E normalmente a literatura diz que para este índice ser bom, tem que ser superior a 1 ou 100%, mas raramente você vai encontrar. E isso não quer dizer que a empresa é ruim. Segundo índice, liquidez corrente, avalia a capacidade que a empresa tem de cumprir as obrigações de curto prazo ao comparar todos os seus bens e direitos de curto prazo com as obrigações de curto prazo. A fórmula para a liquidez corrente é ativo circulante, que são os bens e direitos de curto prazo, dividido por passivo circulante, que são as obrigações com terceiros de curto prazo. São aquelas obrigações que vão vencer em até um ano, ok? E o liquidez seca avalia a capacidade que a empresa tem de cumprir suas obrigações de curto prazo, excluindo os ativos que mais demoram para se transformar em dinheiro ou que nunca se transformarão. Ou seja, a liquidez seca é uma liquidez corrente, é um indicador liquidez corrente com alguns detalhes que são a exclusão dos ativos que vão demorar mais para se transformar em dinheiro, que são os estoques, ou aqueles que nunca se transformarão, que um exemplo seria despesas antecipadas, ok? Então, fórmula da liquidez seca: ativo circulante menos estoques menos despesas antecipadas dividido por passivo circulante, ok? O mais comum de você encontrar essas fórmulas na literatura, em livros, não tem a despesa antecipada. Do meu ponto de vista, eu acho que ela tem que ser excluída, porque despesa antecipada é um item que nunca vai virar dinheiro no ativo circulante de uma empresa. Ela vai se transformar em serviços, né? Então, a despesa antecipada é quando uma empresa compra um serviço que vai ter uma execução muito longa, por exemplo, serviços de TI. A empresa fecha o contrato lá de 1 ano, então ela vai receber a prestação desse serviço de 1 ano. Então ela tem a opção de pagar isso ou parceladamente ou à vista. Normalmente se negocia um valor à vista, com desconto, a empresa paga antecipadamente isso e ela vai recebendo esse serviço ao longo de 1 ano. Isso nunca vai se transformar em dinheiro. E se os indicadores aqui, os índices de liquidez, estão avaliando capacidade de pagamento,
não faz sentido incluir despesa antecipada na fórmula. Então, eu particularmente gosto de excluí-lo também, ok? E para finalizar, liquidez total ou liquidez geral, que avalia a capacidade global que a empresa tem de cumprir suas obrigações de curto e longo prazo com terceiros, com a utilização de todos os seus ativos realizáveis, ou seja, todos aqueles ativos que vão virar dinheiro. Então, a fórmula da liquidez total ou geral é ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, aqui serão utilizados todos os ativos que vão virar dinheiro, né? Ativo circulante não, mais o realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais o passivo não circulante. Aqui, essa fórmula também caberia excluir despesas antecipadas ou qualquer outro ativo que não vá virar dinheiro, né? Mas essa é uma fórmula clássica, então eu não resolvi não mexer nela para não confundir a cabeça da grande maioria das pessoas, porque você não vai encontrar com despesa antecipada sendo excluída. Já na fórmula da liquidez seca, que eu falei que eu acho bacana excluir as despesas antecipadas, você encontra em alguns locais a exclusão dela, mas na liquidez total não. Então, né, eu não vou fazer essa alteração na fórmula, porque pode induzir ao erro caso alguém esteja comparando com algum livro ou afins, ok? Bom, agora eu vou aplicar todas essas fórmulas num exemplo, utilizando aí o balanço patrimonial da Lojas Renner dos anos de 2016, 17, 18 e 19, tá? Só para efeito de informação, o balanço foi extraído do site fundamentos.com.br. Então, por se tratar de uma simples divisão, só basta tomar cuidado de pegar os valores corretos. Então, aqui no balanço patrimonial, caixa equivalente vai servir para liquidez imediata, o ativo total do ativo circulante vai servir para liquidez imediata, seca e corrente, a despesa antecipada para liquidez seca, os estoques para liquidez seca e o realizável a longo prazo para liquidez total. E todos eles também vão utilizar aí o passivo circulante, e no caso da liquidez total é o passivo circulante mais o não circulante. Então, por ser uma fórmula bem simples, o ponto mais importante para quem vai fazer esse cálculo é tomar cuidado em selecionar os valores do balanço patrimonial corretamente, para não ter o índice calculado, né, distorcido, calculado de maneira errada. Calcular de maneira errada não, de ter o resultado errado porque utilizou grupos patrimoniais errados. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque ninguém vai errar uma divisão, que é algo muito simples de ser feito. Então aqui fazendo as continhas, né, liquidez imediata, caixa equivalentes dividido por passivo circulante, tenho aqui o ano de 2019, fazendo essa divisão aqui, o resultado é 0,24 ou 24%. Bom, o mais importante aqui é a interpretação desse resultado. Como eu disse, a conta em si é simples, né? Você vê que não é nada complexo. Então, a interpretação do resultado que é mais importante. O que significa 0,24? Significa que a cada R$1 de passivo circulante, ou seja, de dívida de curto prazo, a empresa terá 24 centavos de caixa equivalentes. Ou seja, ela não consegue pagar só com o dinheiro que ela tem no caixa toda a dívida de curto prazo dela. Então a literatura diz, né, que esse indicador, aliás, todos os indicadores de índices de liquidez, quanto maior, melhor, mas este indicador em particular, liquidez imediata, raramente você vai encontrar ele superior a 1, porque a grande maioria das empresas, como eu já disse, não deixa dinheiro acumulado em caixa. Então você pode notar que aqui no balanço da Lojas Renner, tanto em 2019, 2018, 2017 e 2016, né, esse indicador ele é baixo, né, 24%, 22%, 36%, 31%. Então ela não deixa muito dinheiro parado em caixa, ela vai reinvestir nas suas atividades ou ela vai entregar para o acionista. Então isso não quer dizer que a Lojas Renner não tenha capacidade de pagamento, né? Por isso que existem os outros indicadores que vão lhe mostrar com melhor precisão essa capacidade de pagamento. Então eu tenho aqui liquidez corrente, em 2019 deu 1,40 ou 140%. O que significa isso aqui? A cada R$1 que a empresa tem de dívida de curto prazo, R$1 de passivo circulante, ela vai ter 1,40
de ativo circulante, de bens e direitos que vão ser os geradores do pagamento do passivo circulante, que vai gerar o pagamento do passivo circulante. Ou também em percentual, pode-se interpretar que o ativo circulante da empresa representa 140% de tudo que ela deve, ou seja, ela tem folga para pagar toda a sua dívida de curto prazo. A mesma coisa para o ano de 2018, que deu 137%, 2017 167%, 2016 140%. Então, percebe-se que aqui, em todos os anos, a loja Zener tem uma capacidade superior a 100% de pagamento de todas as suas dívidas de curto prazo. Ou seja, ela consegue pagar suas dívidas de curto prazo e ainda sobra um pouco. E o liquidez corrente é o aprimoramento do liquidez seca, excluindo os estoques e as despesas antecipadas. Na verdade, esse indicador ele verifica se a empresa não está tendo muito estoque parado, porque estoque parado pode ser um problema no caixa da empresa. Então, a partir do momento que se exclui os estoques, verifica-se se ele está sendo um problema para a empresa ou não. Então, aqui fazendo a continha da loja Zener, 2019, 1,16 ou 116%, ou seja, para cada R$1 de dívida de curto prazo, de R$1 de passivo circulante, ela vai ter 1,16 de ativo circulante, excluindo os estoques e excluindo as despesas antecipadas. Então, mesmo excluindo os estoques e mesmo excluindo as despesas antecipadas, ela consegue pagar toda a sua dívida de curto prazo. Então, ótimo resultado para a empresa. Ou 116%. Então, o seu ativo circulante, excluindo os estoques e as despesas antecipadas, representam 116% de toda a dívida de curto prazo. Então, está mostrando que a empresa tem uma boa capacidade de pagamento de curto prazo. Então, o ano de 2018 deu 1,11 ou 111%, 2017 1,35%, 2016 1,13%. Em todos os anos, a loja Zener demonstrou uma boa capacidade de pagamento no curto prazo. Então, liquidez seca e liquidez corrente são complementares. Se você olhar o resultado do liquidez corrente de uma empresa que deu acima de 100%, mas a hora que você olha a liquidez seca deu menos do que 100%, o que significa isso? Significa que a empresa vai conseguir pagar suas dívidas de curto prazo? Sim, porque no liquidez corrente está dizendo, está mostrando que ela tem mais que 100% de capacidade de pagamento das suas dívidas de curto prazo. Agora, se o liquidez corrente der menos do que 100%, vai demonstrar que muito provavelmente a empresa vai ter dificuldades em alguns pagamentos. Significa que o pagamento, a data do pagamento vai chegar e ela não vai ter dinheiro em caixa, porque provavelmente ela ainda não recebeu das suas vendas. Então isso pode ser um problema de caixa para a empresa, e se a empresa tem esse problema, normalmente ela recorre a empréstimos para pagar suas dívidas. Empréstimos gera juros que diminui o lucro da empresa. Não é o caso aqui da loja Zener, que o liquidez seca dela também está dando superior a 100%, então ela consegue pagar com folga suas dívidas de curto prazo, ok? E para finalizar, a liquidez total. No liquidez total está se juntando todas as dívidas de curto e longo prazo somente com terceiros e comparando todos os seus bens e direitos de curto e longo prazo que vão se realizar, que vão se transformar em dinheiro. Então aqui na loja Zener, no ano de 2019, deu 98%, 0,98%, ou seja, para cada R$1 de dívida de curto e longo prazo com terceiros, ela vai ter apenas 98 centavos para pagar essa dívida. Então aqui já começou a aparecer um resultado um pouco preocupante no ano de 2019, que não se repetiu em 2018, 2017 e 2016. Então, a loja Zener ela teve aqui talvez algum pequeníssimo problema de pagamento por algum motivo especial, que logicamente precisaria se verificar com mais profundidade, analisar outros detalhes da empresa para tirar uma conclusão mais sólida. Mas só olhando o indicador aqui, dá para perceber, que se ela fosse liquidar todas as dívidas no ano de 2019, faltaria um pouquinho para ela conseguir pagar tudo isso.
É lógico que as dívidas aqui de longo prazo, né, passivo não circulante, vão vencer nos anos seguintes, 2020, 2021, e a empresa vai ganhar dinheiro durante esse tempo. Então, não dá para dizer que a empresa é ruim só por causa desse indicador aqui no ano de 2019. Ainda mais quando a gente fala de dívidas de longo prazo, né? Então, as dívidas que ela tem aqui de longo prazo, ela tem tempo ainda para fazer dinheiro, para fazer caixa, para conseguir pagar essas dívidas, né? Então, por isso que o importante é analisar principalmente os indicadores de curto prazo, né? Que eles têm aqui uma aplicação voltada para analisar as dívidas que vão vencer mais rapidamente. A de longo prazo é preocupante se der inferior a 1? Sim, é preocupante, mas isso teria que se repetir durante vários anos e isso não está acontecendo aqui na loja Renner. Então 2016 deu superior a 100%, 2017, 2018 também e 2019 deu só um pouquinho abaixo de 100%. Então, né, não é algo assim tão preocupante. É lógico que precisaria continuar acompanhando o ano de 2020 e os anos seguintes, 2021, quando passar, né, 2022, para ver o desempenho dela, para se tirar uma conclusão mais sólida. Lembre-se que não se analisa apenas um ano de uma empresa. Quanto maior a quantidade de anos que você analisar de qualquer indicador que utilize as demonstrações contábeis, melhor para você tirar conclusões mais sólidas. Nunca se esqueça deste detalhe, ok? Bom, então era isso que eu tinha para dizer neste vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que ele tenha ajudado você a entender um pouquinho mais os indicadores de liquidez. Agradeço muito a sua perseverança em continuar assistindo aqui o vídeo. Convido você a acessar meu site finqui.com.br e desejo muito sucesso a todos vocês. Obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos.